Hoje nós vamos falar sobre torênias, né? Torênias, que é chamada aí também, essa florzinha tão lindinha, delicadinha, é chamada de boquinha de leão, né? Por causa dessa gargantinha amarelinha dela, não importa a cor que seja a florzinha. Aliás, tem diversas cores e ela é chamada também de amor perfeito de verão. Mas é a nossa linda e simples torênia. E essa plantinha, gente, eu vou falar sobre ela hoje porque ela é muito fácil de encontrar, tá? Tanto sementes, inclusive a Isla Sementes, tá? Vocês podem entrar no site, lá tem diversas sementes de diversas plantas. E uma das espécies que eles comercializam largamente é justamente torênias, tá? As torênias, inclusive, a Isla vende, inclusive, em agropecuárias, né? Em floriculturas, em supermercados, você encontra também essa marca de sementes, tá? Tem diversos tipos de plantas, né, com sementes que eles vendem, e uma delas é a torênia. Eu mesmo já comprei. A taxa de germinação é muito alta. Aliás, essa semente, essa plantinha, ela se propaga muito facilmente através de sementes, mas eu ainda vou falar sobre isso para vocês daqui a pouquinho. Olha essa cor branquinha aqui, só com a gargantinha amarelinha, que lindinha, gente. Tem diversas cores, né? Inclusive esse tom de roxo, né, de azulado, assim, bem escuro, eu acho muito bonito, muito exótico. E ela é muito florífera, tá? É uma plantinha herbácea de ciclo anual, tá, gente? Então, ela aparece tanto no jardim, tantas vezes, porque ela tem uma propagação muito espontânea, que algumas pessoas podem até confundir, quem não é muito observador, e achar que ela é uma plantinha perene, né? Uma plantinha que dura aí, né, para sempre, né? Mas não. É simplesmente, ela é uma plantinha anual, dá uma florada, depois seca e morre, porém ela produz muitas sementinhas, eu já vou mostrar para vocês, e essas sementinhas germinam em volta da planta mãe e dá continuidade aí à florada. Ela se desenvolve também bem rápido, né? Até porque é uma planta anual, e as floradas dela, as flores dela são muito precoces, então ainda pequenininha ela já começa a produzir flores. E tendo espaço para se desenvolver, inclusive as raízes, tá? Ela é bem ramificada, mas apesar disso, ela brota, germina, né? Ela se desenvolve em qualquer cantinho, tá? Até mesmo, já falei para vocês, até numa rachadura de uma calçada, se ela tiver um espacinho ali, ela germina e produz florzinhas. Ela realmente tem essa capacidade, essa facilidade, né, de germinar as sementinhas dela. E o que eu acho incrível nessa planta é que ela pode ser cultivada de norte a sul do Brasil, porque apesar dela ir muito bem em região de clima frio, ela também se adaptou e vai muito bem em região de clima quente, tá? Lá ela pode ser cultivada em sol pleno, vai se desenvolver plenamente. E aqui em região de clima quente, né, um sol parcial aí é suficiente para ela. Até mesmo num sol filtrado, ela vai se desenvolver. Ela só não é uma planta de sombra. Definitivamente, ela precisa de sol para se desenvolver. Olha, eu vou mostrar para vocês aqui uma coisa que eu acho que ninguém nunca mostrou a respeito dela. Ela, olha, sempre que ela fica bem florida aqui, o que que eu faço? Eu coloco ela, né, para dentro, aqui na minha varanda, para ela ficar aqui ornamentando. Mas o que que acontece sempre? Depois de um tempo, né, acontece isso que aconteceu com essa daqui, ó. Ela sente falta do sol. E aí até a folhagem dela cria essa penugemzinha branca, tá? Isso daqui não é cochonilha, não é praga, é simplesmente, vocês podem ver que a folhagem dela, a folha dela tá meio que para dentro, sabe? Tá virando assim tipo uma colher, né? Porque simplesmente ela tá precisando de sol aqui. E aí ela vai definhando, ela era para ela estar muito florida, com a folhagem bem vigorosa, e ela não tá com essa folhagem opaca, simplesmente por falta de sol. Então, o sol para essa plantinha, mesmo que seja um solzinho pouco, né, talvez 2 horas de sol por dia, mas é necessário para ela se desenvolver plenamente. Então, vocês já sabem, ela não é uma planta para se cultivar dentro de casa, não. Ela é uma planta, né, que você pode cultivar ela numa jardineira, num vaso pequenininho, talvez até no seu jardim vertical de meia lua, num vaso de meia lua, desde que ela receba, né, algumas horas de sol aí diariamente. Ela é uma planta, né, que pode ser cultivada, inclusive, né, como bordadura de jardim, fica muito graciosa, porque ela sempre está com essas
florzinhas, né, terminais aqui, essas inflorescências, na pontinha dos ramos de cada raminho dela. A folhagem dela também é ornamental, né? Tem essas nervuras que são bem marcadas. E essa cor aqui, gente, ó, tá vendo? Ela, a parte de cima dela tem esse tom de azul bem clarinho e por dentro, e a parte de baixo tem esse tom de azul. Vocês podem ver que ele é um pouquinho diferente dessa daqui, ó, que é a boquinha dela é toda azul, tem todo um batonzinho azul bem escuro aí passado nele, né? Enquanto que aqui é só no lábio inferior, tá vendo? Essa daqui é uma muito comum aqui na minha região. Mas todas as cores dela são muito lindas, tá, gente? Inclusive, eu tô procurando agora a cor vermelha. E você encontra dela para comprar, tá? Em viveiros, tá? Floricultura, você encontra aí diversas cores dela, né? Geralmente vem as mudinhas prontas para você cultivar na sua casa. E na hora de cultivar na sua casa, gente, eu preciso muito reforçar uma coisa para vocês, senão vocês não vão conseguir. Quem nunca cultivou essa plantinha vai ter dificuldade se você simplesmente não ouviu o que eu vou te falar agora, tá? Se não for intuitivo para você, você passar por cima disso não vai dar certo. Que é o quê? A rega. Rega regularmente, principalmente se for em região de clima muito quente. Ela não suporta ficar sem rega por muito tempo. Então, se você é aquela pessoa que viaja, por exemplo, fica uma semana fora e está numa época do ano muito quente ou em região de clima muito quente, toma cuidado, coloca outra pessoa aí para regar a sua plantinha, porque ela não resiste muito tempo sem água não, tá, gente? Essa daí é uma limitação dela, e apesar dela ser de muito fácil cultivo e se propaga espontaneamente sozinha, ela é uma plantinha que não suporta a falta de rega por muitos dias. Então, aquelas pessoas que gostam de ficar regando as plantinhas todos os dias, que já tem esse hábito, né? Que utiliza isso até como uma terapia, uma coisa que faz bem. Eu mesma adoro regar minhas plantas, né? Então, essas pessoas não vão ter dificuldade de cultivar essa plantinha, não. Ó. Inclusive, ela pode ser cultivada, né, junto com outras plantas em vasos, como é o caso dessa daqui, né? Que tá aqui junto com essa vinca branca aqui, neste vaso. E uma coisa interessante dela, gente, é que não importando a cor, né, a folhagem dela sempre tem esse formato aí que lembra um pouquinho um coração, essa pontinha bem aguda e também essa margem bem serrilhada, né? E além disso, tem essa linguinha branca nela, isso é bem comum nelas também. Então são aspectos aí bem característicos dessa plantinha que tem esse corpinho, né, tão frágil por ser uma herbácea, né? Mas ao mesmo tempo ela é bem resistente se você fizer rega nela regularmente, até porque ela se propaga e dá continuidade sozinha ali no canteiro, nem parecendo ser uma planta anual, porque depois ela aparece espontaneamente ali. E ela fica muito linda também, gente, ao longo de caminhos, né? Na verdade, formando aí uma bordadura mesmo, ou numa jardineira também, ela fica bem bonita, né? E ela, inclusive, se você preparar um substrato para ela rico em matéria orgânica, ela dá uma florada espetacular. Todos esses vasos que eu tenho aqui na minha casa, eu peguei terra comum do meu jardim, tá? Então, é uma terra que eu não preparei tão adequadamente para ela, até porque eu sei que ela ia se desenvolver mesmo assim. Mas quando é um substrato preparado aí com bastante carinho, com bastante matéria orgânica, certamente a florada dela é bem mais densa. Eu sei disso porque eu já cultivo ela aqui há vários anos, né? E em anos anteriores eu cultivei ela, né, num substrato que eu coloquei um pouco de humus de minhoca e foi fantástico para elas, até porque retém umidade, tá? Então, se você quer preparar um substrato ideal aí para ela, você pode misturar, né, um pouco de terra comum do seu jardim com um pouco de substrato para mudas e um pouco de humus de minhoca aí, que certamente você vai ver que a sua plantinha, a sua torênia vai virar um espetáculo nesse vaso ou nesse canteiro preparado dessa maneira. Claro que você tem que tomar o cuidado de fazer furinho nesse vaso, né, para não ocorrer aí encharcamento e apodrecer as raízes da sua plantinha. E essa plantinha, eu acho ela assim muito discreta até, né? Ela apesar dela ter diversas cores de flores, então ser fácil até você fazer um canteiro colorido com ela, ela é pequena, as flores são pequenas e tem uma beleza discreta, né? Apesar de, geralmente, por exemplo, tem 3 cores, né? Como essa rosa aqui, por exemplo, tem a gargantinha amarela, tem esse fundo branco, né? Com esses lábiozinhos bem rosadinhos aí. Então, essa característica deixa ela uma plantinha bem ornamental, mas ao mesmo
mesmo tempo super discreta, não é uma cor tão vibrante. Então, o fato dela ser numerosa, né, torna ela ainda mais bonita, né, porque a quantidade de flores juntas uma da outra, né, torna essa planta super ornamental. Então, eu recomendo sim que você prepare um substrato com carinho, que você faça rega nela regularmente, porque quando você faz rega nela regularmente, em região de clima quente, esse regularmente, dependendo da época do ano, é 2 vezes ao dia. Eu aqui não faço 2 vezes ao dia simplesmente porque eu não tenho tempo, né? Então, eu, pelo menos uma vez ao dia, nas épocas mais quentes do ano, eu recomendo. Nessa época do ano, eu simplesmente não faço regas nela, tá? Porque é uma época chuvosa, então a cada 2, 3 ou 4 dias sempre chove e ela fica bem resistente aí à falta de rega manual, né? Então, só a água da chuva é suficiente para ela aí nessa época do ano. Aqui, ó, ela tá num vasinho meia-lua, né, que vai pro meu jardim vertical. Aqui eu coloquei até uma mudinha de azulzinha ali, que vai se desenvolver, já tá se desenvolvendo na verdade, né, para dar um contraste bem incrível com essa plantinha, até porque a azulzinha é uma plantinha perene, enquanto que a torênia é uma plantinha que, apesar de ter, né, flores continuadamente aí devido à propagação fácil dela, ela é uma plantinha anual. Então, a floração dela dura alguns meses e depois ela fenece naturalmente. E aí, se você nunca viu as sementinhas dela, não sabe onde fica, como é que ela se propaga tão facilmente, eu vou mostrar para vocês agora. Deixa eu procurar aqui, olha. Tá vendo aqui, ó? Essa florzinha dela, olha, tá vendo? Essa florzinha dela aqui, ela seca. Depois que ela seca, né, ela vai ficar mais ou menos assim, sequinha. E aí, o que sobra nela é uma cápsulazinha, olha, tá vendo? Deixa eu mostrar bem de pertinho. Essa cápsulazinha aqui, ó, tá cheia de sementinhas, que é uma espécie de um pozinho branco. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui e mostrar pra vocês. Ó, tá vendo? Isso aqui tudo é a sementinha dela, esse pozinho branco. Ela é muito cheia desse pozinho branco aqui. Que aí ele, encontrando as condições ideais, né? Que é um pouquinho de terra, um pouco de luz e umidade regular, ela germina aí facilmente, né? Originando aí uma outra plantinha, tá? Então, se você nunca viu as sementes dessa planta, saiba que após a flor cair, né? Após a flor secar, fica a sementinha na cápsulazinha que segurava a flor, ó. Aqui nessa daqui tem mais, ó. Então, uma coisa eu digo para vocês, uma vez que você tenha torênia no seu jardim, dificilmente você vai ficar sem, você pode ter para sempre aquela cor, por quê? Porque ela germina muito facilmente por onde caem as sementinhas da torênia. Olha, aqui também tem sementinhas já madurinhas, prontinhas para germinar. E aqui na minha região, pelo menos, ela produz flores, né, qualquer época do ano, tá? Ela dá uma florada, então esse pezinho vai secar, mas enquanto ele está se desenvolvendo, outras mudinhas vai nascendo em volta dele e dá continuidade às flores aí. Então ele dá flor em qualquer época do ano, né? Então germina em qualquer época do ano. Talvez não seja assim, né? Na região sul, por exemplo, né? Onde tem geadas e talvez nessa época essas plantas, né, não se desenvolvem tão bem, não é uma época ideal aí para plantio de sementinhas, né, de germinação. Mas na primavera e no verão, certamente elas vão muito bem em qualquer região do Brasil, até porque é por isso que ela é chamada de amor perfeito de verão, porque no sul ela vai bem, muito bem, né, na primavera e no verão. E aqui na nossa região, quente, né? Então ela vai bem em qualquer época do ano aí. Você pode plantar ela, tá? Então por isso eu recomendo para vocês, tá? Se você não conhece, nunca cultivou essa plantinha, experimente, tá? Experimente. E tem certeza também que você vai criar o hábito aí de regar suas plantinhas, a não ser que você não tenha tempo mesmo, aí não tenha milagre, né? Porque ela fica murchinha. Então você deixa ela num local onde fica visível para você, ela fica totalmente murchinha se você não fizer rega nela regularmente. Então ela praticamente grita, sabe, assim, para você fazer a rega, colocar um pouquinho de água nela. E interessante que assim, mesmo que esteja um dia muito quente, né, e ela murcha, passou ali uma meia hora, 40 minutos, ela já se levanta novamente, né, e já hidrata com aquela água que você colocou no substrato para ela. E você, tem alguma dica aí para deixar pra gente? Alguma sugestão de qual planta você quer que a gente fale aqui no canal? Deixa aí nos comentários pra gente saber, tá bom? E compartilha esse vídeo se você gostou. Um beijo pra vocês e até a próxima dica, o próximo vídeo. Tchau, tchau.